Sí, ando llevando un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, despacito. Aí, olha aí, essa música é chiclete, né, pessoal? Bom dia, boa noite, boa tarde para você que está assistindo o nosso vídeo aí em casa. Eu sou o professor Tobé e despacito a gente vai concluindo o nosso conteúdo para você que vai fazer essa revisão para o vestibular da UNB. Bora, vamos falar hoje sobre verbo, pessoal. Verbo que é um conteúdo que o CESP gosta de cobrar. Antigamente as questões de verbo eram bem mais pesadas, mas nos últimos vestibulares nós temos percebido que ele quer mais uma comparação em relação à língua portuguesa. Se você sabe usar na língua portuguesa, como é que você, lendo os textos, pode perceber o uso dos tempos verbais no espanhol? Então tem algumas peculiaridades, poucas, e que nós vamos traçar nesse vídeo. Porém, você que vai fazer o vestibular, ele quer de você a capacidade comparativa com a língua portuguesa. Então vamos lá, olha só. Pessoal, vamos falar de verbo numa perspectiva que eu expresse o tempo e o modo verbal. Tempo verbal para efeito de prova é presente, passado e futuro. E modo verbal é o modo indicativo e o modo subjuntivo, tá? Também o modo imperativo. O modo imperativo, alguns autores consideram como modo verbal, porém, para efeito da prova do CESP, ele não é um modo verbal, ele é uma voz verbal. Uma voz verbal é uma flexão verbal como qualquer outra, como particípio, como gerúndio, enfim, né? Isso é uma voz verbal. A determinação de modo verbal leva em conta, gente, o fato de ter vários tempos verbais. O modo imperativo só tem um tempo verbal, que é o tempo presente. Ninguém dá ordem no passado. Comia, bebia, comeu. Não, só se dá ordem no presente, né? Ninguém dá ordem no futuro, né? Porém, no modo indicativo e no modo subjuntivo, eu tenho tempos tanto no presente, no passado e no futuro. Então, isso é uma boa perspectiva aí. Sobre o modo indicativo e o modo subjuntivo, o CESP cobra questões em prova, tá certo? Ele vai pegar uma voz verbal, sei lá, como, por exemplo, e ele vai querer saber de você se você sabe se aquilo é real ou se aquilo é duvidoso. O modo indicativo expressa aquilo que é real e certo. Indicativo, real. Subjuntivo, subjetivo. Repita comigo. Indicativo, real. Subjuntivo, subjetivo. Indicativo real, subjuntivo, subjetivo. Isso que eu quero que você guarde. Então, o subjuntivo tem essa gama de definições aí, ó. O subjuntivo é subjetivo, ele é incerto, ele é duvidoso, ele é desejoso, ele é irreal, ele é hipotético, ele é provável e possível. Cuidado com as palavras provável e possível. Porque o modo indicativo, gente, ele é tão possível que ele existe. Por exemplo, quando eu falo eu como, isso é tão possível que se transforma em real. Então, o possível também é usado no modo indicativo. É claro que quando você está usando no modo subjuntivo, é na perspectiva que é algo incerto, que você ainda está desejando que aconteça. Por isso que é possível. Olha, que eu seja aprovado no vestibular. Isso é possível? Claro que é. Temos que ter esperança. Essa é a ideia. Então, isso é importante a gente guardar. Vamos para os tempos verbais. Olha só, o primeiro tempo verbal é o presente do indicativo. Você tem que lembrar que é uma ação certa no presente. Então, eu como a comida. Isso é certo, não tenho nenhuma dúvida, tá? É uma ação que expressa aquilo que é real e certo. Já o presente subjuntivo é um presente, tá certo? Uma ação incerta no presente. Então, isso também pode até expressar futuro. Quando você fala que eu coma lá comida. Ou seja, isso é um desejo, que eu coma. É um desejo que aconteça algo no futuro. Apesar do tempo verbal ser considerado presente. É um presente no indicativo. Porém, faz alusão a alguma coisa que possa acontecer. Por isso expressa futuro. Cuidado com isso em prova. Olha só, o pretérito indefinido no espanhol, gente, é o pretérito perfeito do português. Ele expressa uma ação acabada no passado. É o tempo verbal em que você sabe que a ação acabou. Tem uma coisa importante, gente, que você tem que ter atenção, ojo, em la terceira persona, cuidado com a terceira pessoa, porque as flexões da terceira pessoa, quando o verbo de terminação AR, são essas que eu coloquei para vocês aí na tela, tá? Você vai observar aí, ó, na terceira pessoa, a terminação o e aram. Por exemplo, o verbo amar vai ficar assim, ó, ele amou e eles amaram. Cuidado com isso. Se fosse o verbo hablar, ele habló e eles hablaron. Se fosse terminação ER ou IR, gente, aí a terminação é IO ou IERON. Então, comer, ele comeu, eles comeram. Se fosse o verbo beber, gente, ele bebeu, eles beberam. Se fosse partir, ele partiu, eles partiram. Lembra disso, para você estar olhando o tempo lá e perceber que é uma ação acabada. Partiram, a ação acabou.
Vamos que vamos. No pretérito perfeito composto, esse é um tempo verbal que foi cobrado na prova de 2015 e o examinador gosta de trabalhar a perspectiva do conceito dele. Então, gente, qual é o conceito do pretérito perfeito composto? É uma ação que começa no passado e vai em direção ao momento presente. Então, o que é uma coisa que começa no passado e vai até o momento presente? Lembra da Cassélia quando ela cantava bem assim, ó? Tenho andado distraído, Legião gravou, impaciente. Tenho andado distraído. Você andou distraído no passado, porém, ainda hoje continua andando distraído. Claro que não é uma ação, gente, que ela é perene. É uma ação que se repete várias vezes. Não é uma ação que começa no passado e eternamente você tem andado. Não. É uma ação... Isso pode ser também, tá, gente? Mas o normal são ações repetitivas no passado e também ação que se repete até o momento presente. Ou seja, isso foi o que ele cobrou em 2015. Ação repetitiva no passado? Sim, porque ela se repete várias vezes, inclusive se repete agora no momento presente. A perspectiva dele é essa aí, gente. É um verbo auxiliar, que é o verbo haber, mais um verbo no particípio. Então, eu estudado. E aí, olha a conjugação dele aí em várias flexões. Eu estudado, tu has estudado, ele ha estudado, hemos estudado. Então é só você manter o particípio e conjugar o verbo haber. Bem tranquilo. Taca ali pau, vamos para o próximo tempo verbal. Tempo verbal, gente, é o condicional. No condicional, a ideia é que é uma ação futura em relação ao pretérito. No português eu chamo futuro do pretérito, tá? No espanhol eles chamam de condicional. Exatamente porque há uma condição para algo acontecer. Porém, essa coisa não acontece, né, pessoal? Olha só. Esse tempo verbal, eu quero que você lembre da terminação ria, tá? Eu comeria, eu saldria, eu poderia. Ou seja, você poderia fazer coisas, você sairia, você comeria, você falaria se alguma coisa acontecesse. Então, é um futuro que não acontece em relação ao passado, né? Ou seja, seria uma perspectiva, seria um desejo futuro para algo do passado. Então, ria. Então, amar, eu amaria, eu comeria, eu beberia. Se você tivesse me dado água, eu beberia. Entendeu? Então, é um futuro em relação a um passado que não existiu. Haber, abria. Gente, lembra do ria. É isso que eu quero que você lembre para a prova. Não importa se o verbo é regular ou irregular. Se tiver ria, futuro condicional. Futuro condicional. Olha só. O nosso último tempo verbal, para você guardar para a prova, é o pretérito imperfeito subjuntivo. Gente, esse aqui caiu 14 vezes em prova. E vai estar na nossa prova, hein? Eu tô com um pressentimento muito forte que isso aqui vai estar na nossa prova. Preste atenção nesse tempo verbal que eu tô falando agora aqui. Esse pretérito imperfeito subjuntivo expressa uma ação duvidosa, uma ação incerta, não concretizada no passado. Então, olha só. Na terminação AR, você pode trocar por ar ou por as. Gente, esse que é o pulo do gato. Nenhum tempo verbal pode ser trocado por outro, tá certo? Na verdade, não estou trocando o tempo verbal. Esse tempo verbal ele tem duas formas. Olha aí, você que está acompanhando aí a nossa transmissãozinha aí, olha só. Aqui, amar, eu posso falar tanto se eu amasse ou se eu amara. Se eu amasse ou se eu amara. Se tu amasses ou se tu amaras. Então, é um tempo verbal esquisito, né? Então, se eu estou falando lá do verbo hablar, se eu hablasse ou se eu hablara. Cuidado, gente, ele vai colocar que você está menos acostumado a ouvir. Se fosse amasse, você lembraria do português. Ele vai escrever como lá no texto? Amara. Se fosse hablar, hablara. Cuidado com isso. Na terminação R ou IR, você tem que lembrar que tem essa ditongação, ó, iera ou iesse. Então, se for comer, se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse. É claro que tem duas formas, então vai ficar como? Se eu comiera ou se tu comieras. É isso que você tem que guardar para a prova. Se você te encontrar lá qualquer verbo irregular, sei lá, se eu tuviesse, tem esse. E esse você vai trocar por iera. Se eu tuviesse dinheiro, compraria um coche. Ou então, se eu tuviera dinheiro, compraria um coche. Beleza, galera? Guarde isso aí, essa aula de verbo é sensacional para você ganhar 2 questões na prova. Um grande abraço para vocês, fica com Deus, um abraço do Tobé, gente. Nos vemos aí em próximas transmissões. Beijo para você, bom vestibular, arrebenta. Tchau, tchau!